Bem, vamos lá. Primeiro vamos começar agora a jornada do autoconhecimento energético A2. Fico muito feliz em estar aqui hoje, conseguir promover esse evento. E eu quero primeiro agradecer a tua presença e agradecer por você ter reservado seu tempo para ouvir um pouco a respeito sobre as novas possibilidades que eu conheci e que eu propago de experiências sensoriais e de vivências que podem acontecer quando a gente conhece um outro tipo de conhecimento, quando a gente conhece um outro tipo de informação. Quero te parabenizar por isso, o fato de você estar aqui já demonstra o quão diferente você é, o quão em busca do autoconhecimento e em busca de conhecer novas possibilidades você está. Então, eu te reconheço por estar aqui, te agradeço. E também te agradeço caso você tenha lá, quando você fez o cadastro, você teve uma pesquisa para você preencher, e quem preencheu essa pesquisa vai ter a possibilidade de hoje de ganhar o livro aqui, Tantra, o caminho da aceitação, do Osho, que tem tudo a ver com o que a gente vai abordar aqui nessa noite, e a gente vai realizar o sorteio. Sejam muito bem-vindos, tá? Eu quero primeiro me apresentar. Aparece aí, meu nome de Tantra é Antar Nivesh, mas o meu nome civil é Clóvis Caldas, e eu acabei aderindo ao nome misto aí, um pouco do meu nome civil e um pouco do meu nome de Tantra. Eu vou explicar um pouquinho para você o que é isso. Mas o Antar Nivesh foi um nome que eu recebi quando eu comecei a me especializar na área, quando eu comecei a minha formação como terapeuta tântrico. E esse nome significa aquele que tem o céu dentro de si. E é um Sanyas, é um nome Sanyas. Ele tem um significado para a gente de um momento de mudança, um momento de novos paradigmas. E foi isso que aconteceu comigo quando eu comecei a vivenciar as experiências das práticas tântricas que eu vou compartilhar aqui com você, tá? Por que eu criei a jornada do autoconhecimento energético A2? Da onde vem essa ideia? Eu queria explicar para você um pouquinho antes. E a jornada do autoconhecimento energético A2 nasceu da necessidade que eu identifiquei de passar para as pessoas, para passar para a maior quantidade de pessoas que eu pudesse conseguir passar esse conhecimento, de demonstrar e de levar para ela algo que ela nunca vivenciou antes. E por que eu estou falando isso? Estou falando porque isso passou por mim também. Eu, até meus 35 anos de idade, eu nunca havia falado a respeito de como eram essas práticas que poderiam trazer novas possibilidades corporais, novas sensações, enfim. E uma vez que eu me especializei, uma vez que eu embarquei nesse mundo, eu resolvi criar esse evento, Jornada do Autoconhecimento Energético A2, para trazer essa nova possibilidade para você e para quem tiver a oportunidade de assistir. Como eu cheguei até aqui, né? Eu quero falar um pouquinho da minha trajetória dentro dessas práticas e dentro dessas possibilidades. Como eu falei, até os 35 anos de idade, eu nunca tinha me imaginado praticando algo diferente relacionado à minha própria energia, relacionado à sexualidade. E eu estava, num final de semana, eu estava em casa com a minha companheira na época, e a gente estava lá navegando pela internet e eu encontrei um site me oferecendo um curso multiorgástico para casais baseado na cultura tântrica. E eu, nossa, que coisa interessante, o que é isso aqui, né? Investiguei e logo assim eu chamei a minha companheira lá na época e falei assim, olha aqui, nega, vamos fazer isso? O que você acha a respeito, né? Eu já tinha a convidado para fazer outras coisas, assim, para conhecer novas coisas relacionadas à sexualidade, relacionadas à própria experiência a dois, e ela nunca tinha topado.
Mas aí, para minha surpresa, ela aceitou. Ela olhou assim para as informações a respeito do treinamento e ela aceitou. E aí, no dia seguinte, a gente estava matriculado para participar de um evento que, na época, era presencial, era um evento de imersão de 3 dias. E chegando lá no local do evento, num outro estado, eu moro no Rio atualmente, a gente morava no Rio, e foi no interior de Minas, e a gente foi para lá, e a gente teve acesso a algumas experiências que até então a gente nunca tinha vivido antes. Experiências de conexão, experiências de fluxo energético, experiência de contato de uma forma que a gente até então nunca tinha praticado. E a gente que imaginava que já tinha vivido todas as experiências possíveis relacionadas ao nosso corpo, né, e à nossa intimidade, e a gente descobriu um universo muito diferente de tudo que a gente já tinha vivido. E aquela experiência, para mim, foi uma experiência tão profunda, foi uma experiência que me marcou tanto, que eu, quando estava saindo de lá, desse treinamento, eu cheguei para minha companheira e falei assim: Letícia, eu estou muito movido, eu estou muito tocado, eu estou muito inspirado por essas experiências que a gente passou, e eu fico admirado assim de como a gente não conhecia isso tudo antes, né? Como a gente passou a nossa vida inteira sem vivenciar isso. E aí ela falou para mim: cara, tem tudo a ver com você, você faz isso mesmo, você vai se dar bem nisso. E eu falei assim: eu quero que cada vez mais pessoas conheçam essa possibilidade, que mais pessoas tenham a possibilidade de vivenciar experiências tão diferentes e tão distintas. E aí começou meu caminho nessa busca de me especializar e de conhecer mais ativamente todo o processo, a ponto de ser capaz de possibilitar que outras pessoas também vivenciassem essas experiências. E o que eu espero com a jornada do autoconhecimento energético A2, que está começando agora, e eu espero que você fique presente para uma nova possibilidade sensorial, para uma nova experiência que você pode viver consigo, que você pode viver com a própria energia, com a energia de outra pessoa, através disso tudo que eu vou falar aqui, tá bom? Esse é meu objetivo. Se a gente terminar a jornada hoje com vocês ficando presente para essa nova possibilidade, para essa nova forma de se observar, de se conhecer e de ter acesso a tanto poder que está aí dentro, eu fico feliz, eu fico realizada, tá bom? Vamos seguir aqui. Quais os objetivos da jornada do autoconhecimento energético A2? Eu resolvi colocar aqui, escrever para você, para que fique claro para a gente o meu objetivo com esse evento. Eu quero que você conheça novas possibilidades de se relacionar com o seu próprio corpo e com a sua própria energia. Eu quero também que você saia daqui do evento adquirindo informações e conhecimentos sobre a cultura tântrica, que é a cultura que é a referência para a gente nessas atividades que eu vou começar a trazer para vocês a partir de agora. Você vai ter também a oportunidade de iniciar o seu desenvolvimento nessas práticas, o seu desenvolvimento de autoconhecimento energético e de desenvolvimento com a sua bioenergia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. A gente vai realizar, por fim, o sorteio do livro, né, Tantra, o Caminho da Aceitação, do Osho. Todo mundo que se inscreveu e que completou a pesquisa, eu vou colocar aqui no site e a gente vai fazer esse sorteio hoje, tá bom? E por fim, eu vou estar disponível para tirar dúvidas das dúvidas eventuais que ficarem para você. Enfim, vamos nos divertir um pouquinho aqui com as novas possibilidades. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. E eu espero que esses momentos que a gente está junto aqui a partir de agora sejam de grande valia para você e para a sua vida, tá bom? Vamos lá. Como vai ser o evento, né? Como que eu estruturei o evento para que a gente consiga passar por ele completinho? A primeira parte é a parte de conteúdo. Eu vou mostrar para você tudo isso que eu estou te falando e como isso pode trazer benefícios para você, para a sua vida, para a forma como você se relaciona com as pessoas. E a segunda parte eu vou te dar a oportunidade de começar a pensar no início do seu desenvolvimento com essas práticas. A terceira prática é o sorteio,
que vai ser realizado, e, por fim, eu vou estar disponível para tirar dúvidas de quem tiver com dúvidas e tudo mais. Tá certo? Então, vamos lá. O primeiro conceito que eu quero apresentar para você aqui agora é um conceito que eu conheci num treinamento de autodesenvolvimento, de autoconhecimento que eu tive, que não tinha a ver com a parte corporal, mas que tinha a ver com a linguística e com o entendimento do ser como um ser. E eu fiquei tão apaixonado por esse conceito, na verdade nem tinha esse nome, eu que acabei acrescentando algumas coisas nele, inclusive chamando de círculo do conhecimento, para trazer para você uma realidade que eu não sei se está presente para você, na época não estava presente para mim, e se enquadra nesse tipo de conhecimento que a gente vai começar a trabalhar agora, tá? Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Suponhamos que a gente estivesse diante desse círculo com todo o conhecimento que a humanidade já produziu em algum momento durante toda a existência dela, tá? Esse círculo laranja aí representa toda a forma de conhecimento, todo o conhecimento que a humanidade já produziu, todos os idiomas que ela conseguiu criar, produção de equipamentos, técnicas, possibilidades de deslocamento, tudo que você puder imaginar relacionado ao conhecimento da humanidade, você considera que está aí nesse círculo laranja. E aí eu vou te fazer uma pergunta, eu queria que você respondesse para mim pelo chat, eu consigo visualizar pelo chat aqui também, vamos ver se tem algum delay, mas suponhamos que você tenha todo o conhecimento da humanidade e que você queira representar uma fração de todo o conhecimento que você detém. Tá? Vou tentar explicar um pouco melhor. Suponhamos que eu quero identificar qual é o percentual, qual é a área desse grande círculo laranja, que é o conhecimento que eu tenho. Eu nasci, né? A gente nasce com, eu costumo dizer, com HD zerado, né? Eu tenho um filho pequeno também, o João, vai fazer 4 anos, e é muito incrível acompanhar o desenvolvimento dele e as conquistas que ele tem a cada nova descoberta, né? Então, ele nasce sem nenhum tipo de informação, nenhum tipo de conhecimento. Ele vai adquirindo conhecimento durante os anos, né? Durante a vida. Ele começa a aprender a andar, a falar, comer, colocar roupinha, informar que está fazendo cocô. E a gente vai crescendo e vai desenvolvendo conhecimentos. E hoje, no momento que você está, qual é o percentual de conhecimento que você imagina que você tem em cima desse conhecimento todo que a humanidade já produziu? Consegue chutar algum percentual aí? Escreve aí no chat para mim, por favor, para ver se vocês estão me ouvindo. Eu queria ter certeza de que a gente está se comunicando aqui. Vamos lá, tem um delay. Me diz quantos por cento você acha que você tem do conhecimento todo da humanidade? Eu vou chutar um número aqui, tá? Eu coloquei aqui nesse círculozinho, no círculo laranja, eu coloquei uma faixinha verde aqui. Essa faixinha verde representa o que eu considero que eu sei que eu sei. O que eu sei? Eu sei que eu sei falar português, eu sei que eu sei falar não fluentemente, mas eu sei compreender inglês, eu sei que eu sei dirigir, eu sei que eu sei mobilizar a energia de uma pessoa aplicando técnicas específicas para isso, eu sei que eu consigo fazer N coisas, e isso, para mim, é uma fração muito pequenininha. A Karen aqui colocou 0,00001%, né? O Márcio colocou ínfimo, muito ínfimo. Então, eu coloquei uma representação nesse gráfico um pouco maior para a gente poder visualizar mais claramente. Então, essa parte verde do círculo, essa fatia verde do círculo, é tudo que eu sei, é tudo que eu tenho conhecimento e consciência que eu conheço. E aí, todo o restante que fica é tudo que eu não sei, né? A gente ou sabe ou a gente não sabe. Só que existe um outro campo desse grande círculo, que é o campo onde você sabe que você não sabe. O que é isso? Eu tenho conhecimento de muitas coisas que existem, de muitos conhecimentos da humanidade que existem,
mas que eu tenho consciência de que eu não sei, eu não conheço. Por exemplo, eu não sei falar alemão, eu não sei pilotar um jatinho, eu não sei consertar um carro, eu não sei costurar roupa, né? Existem alguns conhecimentos que eu tenho certeza que eu não sei porque eu conheço eles de alguma forma, eu tenho contato com eles, eu tive acesso a eles. A Karen aqui falou que colocaria um microponto, né? Só um pontinho, e é mais ou menos isso. Eu coloquei isso dessa forma para a gente conseguir visualizar melhor. Mas a gente conhece muito pouco, né? Perto de tudo que a humanidade já produziu. E aí, qual é a grande intenção quando a gente começa a falar de coisas que a gente nunca ouviu falar? Quando a gente começa a entrar nesse espaço laranja, esse espaço laranja todo que sobra, ele acaba sendo o que a gente não conhece, a gente nem sabe que não sabe, a gente nem sabe que existe. E quando a gente começa a conhecer algo que a gente nem sabia que existia, a gente é tão assim desconhecido da gente que a gente não consegue nem imaginar algo que a gente não conhece. E quando a gente começa a ter contato com isso, a gente expande a região, a área do que a gente sabe que não sabe. Quando eu comecei a ter contato com esses conhecimentos tântricos, eu simplesmente nem sabia que existiam. Né? Eu tinha ouvido falar algum tempo atrás, anos atrás, quando eu era moleque, mas eu nem imaginava o que era. E aí, quando a gente se inscreveu para participar desse treinamento, eu comecei a entender que existia um campo que eu não conhecia, que eu não imaginava o que era. E a partir do momento em que a gente descobre isso, a gente expande essa área do nosso conhecimento que a gente, pelo menos, sabe que não sabe. E a partir do momento que a gente entra mais nesse conhecimento que a gente sabe que não sabe, a gente acaba expandindo a região que a gente sabe que sabe. Então, meu objetivo aqui, nesse evento, é trazer para você, aumentar para você o campo do seu conhecimento que você sabe que você não sabe, e depois te dar a possibilidade de você saber que você sabe esse conhecimento que até então você nem sabia que não sabia. É um pouco confuso, mas não sei se faz sentido para vocês aí. Se tiver tudo ok, coloca aí para eu seguir também, tá? Então, a partir daí, a gente vai lidar, quando eu falo do autoconhecimento energético A2, a gente está lidando com algo que é de conhecimento nosso, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento é algo que a gente vai aprender a lidar com a gente mesmo, com o próprio ser, e é autoconhecimento energético, da energia. Mas que energia é essa que eu estou falando, né? Beleza, Márcio, certinho aí. Ok, estou conseguindo ver vocês aqui e ler vocês também com a mensagem, tá? A gente está conectado, obrigado aí. E aí, que energia do corpo é essa que eu estou falando, né? Como assim? A energia do corpo. Como você pode começar a pensar em que tipo de energia é essa que a gente está falando, né? Então, eu coloquei 3 coisas aqui que marcam muito, que caracterizam muito o que é esse tipo de energia que eu estou falando. A primeira delas é que a gente, como um ser vivo, como um ser energético, a gente gera temperatura, né? A gente é uma fonte constante de temperatura, de energia. Nossa temperatura gira em torno de 36, 37 graus, mas dependendo da situação em que a gente está vivendo no momento, a gente aumenta essa temperatura ou a gente diminui essa temperatura, a gente tem variável, a gente esquenta. E se a gente esquenta, a gente é uma fonte de energia. A gente é formado por átomos, né? por células, por átomos que têm elétrons, têm nêutrons, têm núcleos. E esses átomos se movimentam. Né? Quando você vai na estrutura mínima de um átomo, você consegue visualizar o núcleo e os elétrons se movimentando, e os nêutrons estão por ali também. Então, nosso corpo é formado por átomos, né? que é o que é mais indivisível que a ciência conseguiu até hoje demonstrar para a gente, visualizar, e, consequentemente, a gente vibra. Se a gente é formado por átomos, esses átomos têm essa vibração, a gente, como um todo, no nosso corpo, a gente acaba vibrando também. Isso já demonstra que a gente tem um tipo de energia, uma energia que é possível sentir, que é possível identificar
e que é possível entender um pouco mais a partir desses 3 conceitos. E aí a gente tem a densidade das energias, né? E é muito mais fácil para a gente visualizar a possibilidade de ter contato com a energia quando a gente fala de uma energia mais densa, mais palpável, por exemplo, a energia da matéria, da carne, né? Que a gente consegue movimentar, energia cinética, a gente consegue sentir dessa forma. Mas existem algumas energias que são mais sutis, umas energias que a gente que não está presente para a gente de forma tão clara. E é um pouco mais dessa energia mais sutil que a gente vai falar agora, a gente vai entrar agora. Algumas pessoas conhecem já o conceito dos chakras, outras não. Eu vou falar rapidamente aqui, o objetivo é só informar para você que existem conhecimentos e ciências que lidam com essas energias mais sutis de uma forma bem clara e evidente. Então, a princípio eu vou te falar o que é, como por definição, o que é o chakra, né? O chakra, essa palavra tem origem em sânscrito, que é a mesma origem do meu nome, né, do Antar Nivesh, e Nivesh, aquele que tem o céu dentro de si. O chakra, ele representa rodas de luz, rodas de energia, centros energéticos. E várias ciências e os conhecimentos antigos, principalmente, eles trazem para a gente a existência desses centros energéticos. A gente possui no nosso corpo regiões que concentram centros de energia, mais especificamente alinhados por nossa coluna. E eu vou falar um pouquinho desses chakras. Eu vou do último para o primeiro, tá? A gente tem o chakra coronário, que é um chakra que é logo aqui no topo da cabeça. Ele é ligado à glândula pineal, uma glândula que a gente possui aqui em cima, e esse chakra é um chakra de expansão para cima. Os chakras têm direcionamentos, eles expandem sua energia e eles recebem energia também. Eles sempre fazem um movimento de expansão e de vinda, de expansão e de vinda. E os chakras intermediários são chakras que têm esse foco de energia voltados para frente. Mas especificamente os dois da extremidade, eu vou falar do primeiro também, mas os dois da extremidade têm esses focos energéticos para cima e para baixo. O sétimo chakra, né, o coronário, ele está para cima. Ele tem uma conexão com o céu, uma conexão com o superior. E a luz representada dele, uma luz, a cor da luz representada por ele é a violeta. Se você observar, temos 7 chakras principais e temos as 7 cores do arco-íris. E as 7 cores do arco-íris são representadas por cada chakra que a gente possui. O sexto chakra é o chakra frontal, e quando você vai em algumas culturas, existe uma prática de você colocar uma pedra, simbolizar através de um olho, o pessoal chama de terceiro olho, e fica localizado entre as suas sobrancelhas. O chakra frontal, ele está localizado aqui na testa, ele está ligado à glândula pituitária, que a gente possui aqui na região também, e a cor de referência dele é o azul anil. O quinto chakra é o laríngeo, ele está nessa região aqui da garganta, na base da garganta. Ele é ligado à glândula tireoide, e a cor é o azul celeste, né, o azul do céu, que representa ele. Quando a gente chega no chakra do meio, né, o chakra cardíaco, é um chakra do coração, de grande expansão, que gera muita possibilidade de amorosidade, de carinho. E esse chakra, ele é expandido por nossos braços, por nossos membros superiores, inclusive pelas mãos. A gente vai trabalhar muito esse chakra, vamos falar muito desse chakra. E ele traz emoções de sensações de prazer, de satisfação, de plenitude, de amorosidade, de carinho. A gente vai falar dele, é um chakra muito importante. O terceiro chakra, aqui para baixo, um pouco abaixo do chakra cardíaco, é chamado de plexo solar. Ele é localizado aqui no centro do peito, né? Logo aqui. E as glândulas que são responsáveis dele, os órgãos, são as pâncreas.
e a cor dele é amarelo, a cor que simboliza esse chakra é amarelo. Descendo um pouquinho, a gente tem chakra umbilical, fica na região do umbigo. E aí eu vou pedir para... Eu me esqueci no início, só para a gente fazer um exercício de você pegar a tua mão, a palma da tua mão, e colocar sobre esse chakra seu. Só uma mão assim, colocar sobre o chakra e continuar respirando. E ver se você tem alguma sensação, alguma percepção do que diferente, alguma sensação ao tocar nesses chakras. Pode ser que você não sinta nada, pode ser que você definitivamente não sinta nada, mas algumas pessoas só encostar nesses chakras, você pode fazer uma associação também, coloca no chakra cardíaco e coloca no chakra umbilical, encosta a tua mão e deixa ela um pouco assim. Respira profundo, você pode sentir algum tipo de sensação diferente. Se você sentir alguma coisa aí, coloca aí para mim, por favor. E por último, o chakra raiz, o chakra base, que é um chakra da criatividade, da expansão, ele está ligado aos nossos órgãos sexuais, ele está localizado no períneo, exatamente no períneo, entre o ânus e a entrada do canal vaginal ou do saco, né, do saco escrotal. E esse é um chakra muito poderoso, é um chakra de criação, um chakra que te movimenta, que gera criatividade para você, que te impulsiona, te gera ações. E lidar com a energia desses chakras, individualmente ou em conjunto, pode te trazer sensações bem diferentes e bem novas perante suas experiências, perante o que você já viveu. E esses chakras são a base do nosso trabalho, a base das experiências que você pode começar a sentir a partir daí, tá certo? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e raiz. Você consegue identificar, você pode achar várias literaturas a respeito dos chakras, mas é curioso porque a gente não tem como fazer, por exemplo, um exame que vai mostrar detalhadamente como está nossos chakras, né? A ciência não desenvolveu isso ainda, mas a gente consegue desenvolver a percepção desses chakras. E aí, a gente tem aqui, vou compartilhar aqui com vocês, uma relação dos chakras diretamente com a nossa saúde. Não sei se vocês já ouviram falar, existe a possibilidade de você fazer alinhamento de chakra, que alguns chakras podem estar bloqueados, podem não estar circulando energia como poderiam estar. E se a gente tem algum problema, como por exemplo, com o primeiro chakra, a gente pode ser guiado por sensações de medo, angústia. E esse quadrinho aqui representa aqui, né, o chakra doente, sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro, geram raiva, depressão, negativismo, ódio, baixa autoestima, isolamento, medo. E quando você tem chakras saudáveis, chakras que estão circulando energia, que estão em harmonia com o seu organismo, você gera em você e você estimula em você a sua própria aceitação, criatividade, positivismo, amor condicional. O chakra cardíaco é muito o chakra do amor, é incrível trabalhar com ele. Não tem julgamentos, o terceiro chakra, o chakra umbilical, a integração com as pessoas possibilita mais isso. E o primeiro chakra movimentando geração, de fato. Então, você pode encontrar muitas literaturas que falam a respeito da relação dos chakras com a sua saúde e trabalhar a movimentação desses chakras e lidar com esses chakras de uma outra forma pode gerar para você, inclusive, uma saúde melhor. Então, vamos lá. São só 7 chakras que a gente tem, Niveste, é isso mesmo? Eu já ouvi falar de outras coisas, então. Você vai encontrar diversas literaturas que vão te dizer que nosso corpo possui milhares de chakras, tá? E eu já cheguei a ver literaturas que informam que a gente tem até 80 mil pontos de chakra no nosso corpo. Mas há um consenso na informação de que nós possuímos 7 chakras principais. Existem algumas literaturas que falam até de 13 chakras principais, mas os 7 chakras são senso comum de que eles existem, de que eles são muito poderosos, que eles são
os chakras mais fortes que a gente possui. Outras atividades também trabalham com chakras, né? Ou, por exemplo, o yoga. Existe uma modalidade do yoga chamada Kundalini Yoga ou Kundalini Yoga, que tem o objetivo de utilizar certas posturas e certos movimentos para despertar o que eles chamam de ascensão da Kundalini. A gente chama também ascensão da Kundalini ou ascensão da Kundalini. O que é isso? É você conseguir fazer com que a energia do seu chakra base, do seu primeiro chakra, comece a se movimentar de tal forma que gere um fluxo contínuo energético por todos os chakras, subindo por sua coluna e chegando até o último chakra, gerando uma expansão da sua consciência. Então, existem também vários chakras nas nossas mãos. Existem literaturas também que falam de dezenas de chakras nas mãos, mas a gente vai se centrar especificamente nos 5 principais chakras das mãos, que são uma expansão do chakra do coração, do chakra cardíaco, que a gente lida na ponta dos dedos. Inclusive, o próprio Reiki se utiliza do conceito dos chakras através do seu trabalho com a palma das mãos. O próprio passe espírita também, ele compactua desse conceito dos chakras para emanar energias positivas e para trazer um realinhamento espiritual para as pessoas que acreditam. Os mudrais são posturas que podem ser feitas com as mãos, posições que podem ser feitas com as mãos, e cada posição dessa que o mudra permite, ele gera um efeito diferente no seu organismo simplesmente porque está posicionado de uma forma diferente. E a massagem tântrica, que é o tema principal aqui da nossa jornada do autoconhecimento energético, ela se utiliza muito dos conceitos do chakra e principalmente dos conceitos dos chakras das mãos. E a gente vai ver mais detalhadamente um pouco sobre isso, né? Quando eu falo massagem tântrica, a primeira coisa que eu sinto vontade de compartilhar com você é um pouco sobre o Tantra. Antes de falar da massagem tântrica, eu quero falar um pouco do Tantra. A Karen falou aqui que está com dor no cardíaco. Isso pode acontecer, a gente pode sintomatizar algumas dores diretamente nos nossos chakras. E existem formas da gente lidar com isso, da gente melhorar isso. E o Tantra é um caminho que a gente tem para isso. Mas o que é o Tantra, afinal, né? O Tantra é uma cultura. O Tantra é uma cultura, uma forma de viver, uma forma de se relacionar. E ela é conhecida também, o Tantra é conhecido também como uma filosofia comportamental. Os primeiros registros que a gente tem das culturas tântricas datam de mais de 5.000 anos, e elas foram reconhecidas no que é hoje o norte da Índia. E existem 3 princípios que regem a cultura tântrica, que eu quero compartilhar aqui com você. O primeiro princípio é o princípio que a cultura tântrica tipicamente era uma cultura matriarcal, uma cultura diferente da nossa, no sentido de que a nossa cultura se desenvolveu de forma patriarcal, de forma onde os homens detêm os postos mais importantes perante a sociedade. E na cultura matriarcal isso acontecia justamente com as mulheres. Se entendia na época que as mulheres eram seres muito sagrados, principalmente pela sua capacidade de gerar uma outra vida, de conceber uma nova pessoa através do seu próprio corpo, e não só isso, alimentar esse corpo, essa pessoa, esse novo ser depois de nascido. Então, a mulher, o feminino, o sagrado feminino, nas culturas matriarcais, dão um espaço para que as mulheres sejam figuras principais nessa sociedade. E como figuras principais, elas acabaram desenvolvendo outros princípios também. O segundo princípio é que o Tantra é desrepressor. As culturas tântricas, além de matriarcais, são culturas que tendem a não reprimir, tendem a aceitar
a pessoa, as situações, as coisas que acontecem na vida de uma forma natural, tranquila, pacífica e compreender o outro. Então, a repressão dentro dessa cultura não era uma prática comum, diferente da nossa também, né? A gente já aprende a ser reprimido desde pequeno, né? A gente sempre tem alguém a se submeter ao próprio Estado, as instituições, a escola, a igreja, a própria família. Existem tantas instituições que acabam reprimindo a gente, e a cultura tântrica não tem isso como essência. Ela é desrepressora, ela entende o potencial e a existência de cada um com muito carinho, com muito cuidado. E o terceiro princípio da cultura tântrica é o princípio... Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Não. O terceiro princípio da cultura tântrica, desculpa, é o princípio que ele é sensorial. É uma cultura que busca o conhecer do mundo através dos sentidos, através da percepção que os seus sentidos trazem para você. E a partir daí, uma vez entendendo esses três princípios, a gente começa a despertar a possibilidade de realizar práticas que fazem com que a gente se descubra através dos nossos sentidos. Uma outra coisa que acontece perante o Tantra e perante a cultura tântrica são as pequenas e grandes deturpações que a gente encontra a respeito dessa cultura. Então, eu não sei como que você, se você já ouviu falar na cultura tântrica, qual é a sua referência na cultura tântrica, com a cultura tântrica, mas quando você ouve Tantra, o que te vem à cabeça? O que passa para você de acordo com as experiências que você já passou? Se puder escrever aí, eu vou ler por aqui também, tá? Mas, de qualquer forma, eu quero saber o que vocês pensam, assim, quando vocês ouvem Tantra ou prática tântrica ou massagem tântrica, o que vocês pensam, o que chega até vocês, né? Eu digo que muitas pessoas podem compreender um pouco o que eu estou falando desses princípios e podem ter ouvido falar, mas também existem uns pensamentos que consideram o Tantra como algo como prostituição, como orgia, como sexo, valorização do sexo. Aqui a Adriane falou estar presente, estar em sintonia com o universo. A Adriane já tem uma outra concepção a respeito, né? Eu falo isso porque dia desses mesmo, eu estava passando na Carioca, dia desses já tem tempo, né? Foi antes disso tudo que a gente está vivendo. Eu estava passando na Carioca. A Carioca é uma praça aqui no centro do Rio que é muito movimentada, ela é uma referência no centro. E eu passei por uma pessoa que estava distribuindo um panfletinho e o cara entregou o panfleto para mim. Quando eu olhei o panfletinho, era um panfleto que estava oferecendo serviços numa casa de massagens. E a imagem que tinha era de 4 mulheres de costas, assim, de topless e de fio dental. E embaixo estava dizendo os tipos de massagem que a casa de massagem oferecia, né? E dentre elas estava a massagem tântrica. E aí, quando alguém que é leigo, quando alguém que não conhece a respeito da massagem tântrica encontra esse tipo de informação, ele pode imaginar que Tantra é a prostituição, por exemplo, que a massagem tântrica é a prostituição. E pode ser que ao chegar lá no local, ele solicite por esse serviço, ele vai encontrar um serviço de prostituição. Então, essa é uma forma deturpada da cultura tântrica e da massagem tântrica que eu quero apresentar para vocês aqui uma nova possibilidade. Vamos lá. Relação com a sexualidade, né? Existe alguma relação que induz esse tipo de pensamento, esse tipo de deturpação do que é o Tantra? Sim, eu te digo que existe uma relação grande com a sexualidade quando a gente fala do Tantra, e eu vou tentar explicar por que, na minha visão, isso acontece, tá? Quando a gente fala de possibilidades de conhecer o mundo através dos nossos sentidos,
na possibilidade de se autoconhecer através de sentir a nossa própria energia, sentir os fenômenos que podem ocorrer com a gente entra num campo de abertura total para a gente se conhecer, para a gente se observar, para a gente olhar para a gente com curiosidade, para a gente e para o outro, né? E aí, ao fazer isso, ao se permitir se investigar por completo através de sentidos, a gente acaba chegando num ponto que é muito poderoso na gente, numa força que é a maior força que o ser humano pode possuir, que o ser humano possui, que é a energia vital dele, a energia base, a energia sexual, é a energia que nos possibilita viver, é a energia que possibilita a geração de uma nova vida. E quando você tem acesso a isso, quando você tem... A Rosineide falou sentir o nosso corpo também. Muito legal, vocês aqui estão alinhadas já com esse tipo de conhecimento. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm outras visões a respeito. Eu queria compartilhar sobre isso. Que bom que vocês já estão alinhados aqui. E quando você conhece esse poder, quando você conhece essa possibilidade de ter contato consigo e conhecer de perto essa energia, isso acaba sendo muito atraente e a gente acaba desenvolvendo mais esse explorar. Então, no Tantra, a gente aprendeu a explorar muito a energia sexual, mas não de uma forma sexual, não como sexo. É possível também, mas basicamente para a gente começar, a gente tenta lidar com essa energia sexual como uma coisa natural, como algo que gera sensações na gente, que gera possibilidades na gente, que a gente pode descobrir de uma forma aberta, que a gente pode curiosamente investigar e se surpreender com as possibilidades. Então, a relação com a sexualidade ela acaba lidando dessa forma, porque é uma força enorme que está na gente e que culturalmente, na nossa cultura, ela é muito contida, ela é muito reprimida, né? Eu li todos os relatos ali das pesquisas que quem se inscreveu para participar do evento completou, e existem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com o próprio corpo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar seu próprio corpo como é, e nem se permitem, por muitas vezes elas não se sentem nem merecedoras de ter contato consigo, de ter contato com esse poder que está dentro da gente. Tá? Por fim, você ainda pode encontrar, dentro das explicações da cultura tântrica e do Tantra em si, diferentes linhas, diferentes visões, que variam muito de acordo com a fonte de referência que você está tendo. Existe, por exemplo, a possibilidade de você lidar com o que a gente chama de Tantra branco e Tantra negro. Eu sei que essa terminologia é uma terminologia que não deveria nem ser usada, mas ela é conhecida dessa forma, e o Tantra branco ele lida mais com a percepção dos chakras superiores, com o envolvimento dos chakras superiores, que são aqueles chakras que nos ligam mais à espiritualidade, a um contato mais com a natureza, com o divino, com algo, digamos assim, mais além. E, por outro lado, o Tantra negro acaba trabalhando os chakras inferiores, que são chakras mais carnais, de envolvimento mais carnais mesmo. Mas isso não é problema nenhum, você pode encontrar diversas linhas por aí, inclusive até mesmo dentro da massagem tântrica você pode encontrar algumas linhas diferentes, mas o Tantra é a aceitação, como eu falei, é o caminho da aceitação. E como o caminho da aceitação, ele possibilita que a gente investigue, que a gente vivencie, que a gente experimente o que é possível para a gente e o que faz sentido para a gente. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Posso responder também, caso tenha, nesse conteúdo que passou. E agora a gente vai falar, enfim, da massagem tântrica, né? Como funciona isso. E eu coloquei aqui primeiro para você quais são as características, as principais características da massagem tântrica. A primeira coisa é que a massagem tântrica trabalha o fluxo energético do corpo da pessoa. Então, quando você se propõe a realizar a prática, conhecer a prática,
você vai se propor a movimentar esse fluxo energético dos seus pés à cabeça. Toda parte do seu corpo é estimulado, toda parte do seu corpo tem energia, e tendo energia, ele é possível de você sentir. Então, ela trabalha o fluxo energético do corpo da pessoa, ela estimula e valoriza muito o sentir, como a gente falou, o Tantra é sensorial. Ela promove a conexão de cadeias musculares, tá? Os nossos músculos, através da energia desse fluxo energético, acabam se conectando e é possível visualizar na prática espasmos musculares. Eu vou falar um pouquinho disso também. Liberta. A massagem tântrica, ela tem uma função de libertar da psicogenia. O que é isso? Quando a gente fala de sexualidade, do sexual, quando a gente lida com o corpo da outra pessoa, quando a gente lida com o nosso corpo, a gente tem o hábito na nossa cultura de lidar com o sexo de uma forma muito mecânica, né? De movimentos de coito, movimentos primitivos e principalmente de fantasias. A gente alimenta fantasias, a gente alimenta excitações do pensamento para mergulhar nesse campo. E a massagem tântrica vai te trazer a possibilidade de abrir mão dessa psicogenia, abrir mão do pensamento, abrir mão do funcionamento, da construção dessas fantasias e se dedicar exclusivamente ao sentir, se dedicar exclusivamente ao perceber a si e perceber o outro que está vivendo essa experiência com você, tá? E ela é acessível a qualquer pessoa. Eu costumo dizer que qualquer pessoa pode aprender a massagem tântrica, pode incorporar essas práticas na sua vida. Mas como a gente tem a legislação, a gente lida com a nudez, a nossa cultura está acostumada a lidar com a nudez não de uma forma natural, a gente recomenda que essas práticas não sejam realizadas por pessoas com menos de 18 anos. Mas isso não impede, de forma alguma, de você conhecer, de você ter acesso, de você embarcar nessa viagem. Como é que você pode começar, né, a massagem tântrica? Aí tem uma foto minha, uma foto do dia que eu fiz a gravação do treinamento, tem um treinamento de massagem tântrica, né? E eu aí estou conectado nos 2 chakras da pessoa que está recebendo a massagem, uma modelo que me ajudou a compartilhar essa experiência com vocês e ensinar o passo a passo. E a gente começa a identificar uma nova forma de lidar com a nudez do outro. E uma das características que eu recomendo que a gente pratique quando a gente vai começar a entrar nesse caminho da massagem tântrica é de a pessoa que está aplicando a massagem, a pessoa que está aplicando as técnicas, que ela esteja de roupa. E a gente tente estabelecer aí uma barreira, uma pequena barreira entre o que a gente conhece do sexual, da sexualidade, principalmente da nudez do outro. Então, a gente vai começar a identificar o que a gente tem como padrão na nossa cultura e tentar eliminar isso, pelo menos nesse primeiro momento, para a gente criar novas conexões, novas percepções a respeito do nosso corpo, a respeito da própria energia, enfim. As técnicas da massagem, apesar de gerarem muitas reações poderosas, de gerarem resultados que normalmente surpreendem as pessoas, elas são técnicas simples, são técnicas que podem ser executadas por qualquer pessoa e não há nenhuma grande dificuldade em se realizar essas práticas. Ela também tem o potencial de expandir a sensibilidade, ela expande a sensibilidade do seu corpo inteiro. Como eu te falei, o primeiro trabalho que a gente realiza quando a gente começa a realizar as práticas, principalmente no método que eu ensino, é de desvincular um pouco da região genital e da psicogenia, começar a explorar as possibilidades orgásticas do resto do corpo, de todo o corpo. Então, as 2 primeiras práticas que eu sugiro, elas nem encostam em genital, elas simplesmente atuam despertando o potencial orgástico do corpo da pessoa. Então, o aumento da sensibilidade, a expansão da sensibilidade é algo comum dentro dessa prática para as pessoas que acabam mergulhando nesse processo.
desenvolver o orgasmo terapêutico, né? O que é isso? Orgasmo terapêutico, a gente passou, até a década de 30, a gente passou por um momento da ciência, principalmente da medicina, em que começou a estudar um pouco sobre o orgasmo, sobre os poderes do orgasmo, sobre os efeitos do orgasmo sobre o nosso organismo. E a gente vai ter a possibilidade de lidar com tipos de orgasmos com mais intensidade e mais duradouros. E quando eu falo mais intensos e mais duradouros, você pode estar me perguntando assim, Niveste, que história é essa, né, de mais intenso e mais duradouro? Como assim? Não existe só um tipo de orgasmo, não? Então eu vou compartilhar com você aqui a história dessa foto. Essa foto aqui foi uma foto tirada logo depois que eu realizei um trabalho com uma pessoa e eu estava terminando a minha formação como terapeuta tântrico, e a gente foi convidado a experimentar a aplicação de algumas técnicas que têm um poder muito grande assim, de gerar resultados, principalmente nas pessoas que já estão em desenvolvimento nesse processo, né? Então, eu acabei aplicando a massagem numa menina, estava em formação comigo também, ela também é terapeuta hoje, e a gente começou a prática e eu comecei a aplicar a massagem, aprendendo a aplicar um equipamento nela, e eu não estava sentindo as reações. A gente acaba observando, né? O corpo fica mais sensível a cada prática, a gente começa a observar as reações, mas eu não estava sentindo as reações que eu imaginei que pudesse acontecer com a prática, né? E aí, de repente, uma terapeuta já formada, que estava nesse processo comigo, e estava auxiliando a gente que estava em formação, ela chegou para mim e até falou assim, Niveste, faz isso aqui. E aí ela me corrigiu alguns grauzinhos pequenos do que eu estava fazendo, né? Eu estava fazendo algo errado e, cara, quando bateu, assim, quando foi no local certo, da forma certa, a pessoa que estava recebendo a massagem, ela começou a ter orgasmos ejaculatórios. Ela começou a ejacular o líquido ejaculatório dela, e eu assim, uau, poderoso. Ela começou a reagir, e uau, poderoso. Não deu 3 ou 4 minutos, houve uma outra ejaculação. Assim, uau, nossa, que incrível. E eu envolvido ali, observando as reações do corpo dela, a gente é instruído a isso, né? A lidar muito com como o corpo do outro está lidando e cuidar dele enquanto ele está ali totalmente aberto para você, né? Totalmente disponível para você realizar a técnica ali. Eu sei que no final da prática, eu tinha contado 7 ejaculações, 7 momentos de ejaculação. E essa foto aqui é uma foto que, logo depois do processo, quando a gente acaba de realizar a técnica, a gente passa para a terceira etapa da massagem, que é um processo de integração, onde a gente deixa a pessoa que recebeu as técnicas ali, relaxada, em silêncio, ou não, né? Ela pode também reagir de outras formas. Mas, enfim, ela... E aí a pessoa tinha algum fotógrafo atrás e fotografou isso. Então, esse aqui é meu braço, né? Eu sentado ao lado dela, observando as reações que ela estava tendo. Depois eu vou comentar com vocês sobre essas 3 etapas. E essa água aí foi resultado do líquido, das ejaculações que ela possuiu, que ela teve no momento. E esse processo foi um processo muito forte, tanto para mim quanto para ela. E isso está disponível para você e para quem quiser se aventurar nessas práticas. A massagem tântrica, né? Técnicas simples, expandir a sensibilidade, desenvolver o orgasmo terapêutico, que tem grande intensidade, né? Duração maior, eles duram mais. Descargas elétricas, proporcionam descargas elétricas por todo o corpo, e as reações de espasmos musculares são reações que acontecem com grande frequência nos praticantes. Isso é o que a gente chama de reações espamodicantes, né? Espamodicantes ou espomádicas. Espasmos, né? Embolou a língua aqui, mas espamodicantes, né? São pequenas contrações musculares que acontecem durante o processo e podem acontecer em qualquer parte do corpo. O abdômen é uma região que acontece muito isso. E
a gente consegue observar isso acontecendo nas pessoas quando a gente realiza essas práticas. É muito interessante. E geram também, a massagem tântrica pode gerar também o que a gente chama de estado alterado da percepção e da consciência. A gente começa a observar que quando a gente vê, quando a gente vivencia esse tipo de prática, é impossível a gente desver. É um tipo de conhecimento que entra lá para aquela área amarela e que entra lá para a área verde, que ela nunca mais vai para a área laranja do nosso corpo. E algumas pessoas citam experiências de supraconsciência, que são contatos, né? Contatos da sua própria essência com algo que ele nem está materialmente existente para a gente, que é algo que vai além para a pessoa. Isso pode acontecer, isso varia muito de pessoa para pessoa, varia muito de acordo com cada experiência que cada pessoa possuiu na vida. Enfim, existem muitas variáveis que podem determinar as reações que podem acontecer na pessoa. Os orgasmos terapêuticos, né? A gente falou um pouquinho deles ali. Eu disse que eles já foram objeto de estudo da medicina até os anos 30, mais ou menos. E pouco tempo depois a medicina meio que esqueceu e só agora começa a retomar novamente estudos relacionados a isso. Eles promovem desbloqueios emocionais quando a gente vivencia essas experiências de orgasmos terapêuticos, são orgasmos mais intensos, mais longos, de maior intensidade, de corpo inteiro. A gente começa a passar por processos de mudança emocional também, é o segundo nível de reações que a gente encontra quando a gente passa por essas experiências. E a gente pode encontrar pessoas que se libertam, que mudam de vida a partir do momento em que passam por esse tipo de experiência. Equilibra a nossa produção hormonal. Quando a gente passa por essas experiências com a massagem tântrica especificamente, a gente promove no organismo uma produção de ocitocina, de endorfina, de serotonina, que são hormônios da felicidade, hormônios do prazer, de uma forma tão intensa durante tanto tempo que a gente consegue equilibrar a nossa produção hormonal e os resultados disso são sentidos por até 72 horas após a realização de cada prática. Então, quando a gente está no atendimento terapêutico, quando a gente promove esse tipo de prática para alguma pessoa que está aprendendo a fazer em casa, ela sente reações e reflexos da experiência durante dias. É muito comum e é muito saudável isso acontecer. Reduz a ansiedade da pessoa. Pessoas muito ansiosas, quando começam a passar por essa experiência, tendem a ficar mais relaxadas, mais tranquilas e menos ansiosas. Aumenta a autoestima quando você começa a ter acesso a esse tipo de poder, quando você começa a ter acesso a esse tipo de força que você possui, você começa a se tornar uma pessoa muito confiante, muito autoconfiante. E talvez não seja à toa que a nossa sociedade reprima tanto a energia sexual, a sexualidade, porque uma pessoa que é livre com relação à sua energia sexual, ela é uma pessoa que não é domável, na minha opinião, ela não é controlável. Então, nada mais justo do que planejar um controle dessa região. A família faz isso, né? Quantas vezes você conversa sobre sexualidade na sua família, na mesa de jantar de domingo, de almoço de domingo com a sua família? Por quantas vezes você fala sobre a sexualidade na escola, na igreja? Quando falam que é pecado, existe uma série de condições para você lidar bem com a sexualidade, e ela é diferente para homens e mulheres, né? Inclusive, falando aqui, a Rizoneide perguntou aqui rapidamente, nessas técnicas servem tanto para homem e mulher? Sim, Rizoneide, servem tanto para homem quanto para mulher, não há distinção. A única distinção é que a massagem tântrica, quando a gente chega no nível de tocar no chakra base, de mobilizar essa energia e de lidar com as genitálias, a gente vai trabalhar de forma diferente, com manobras diferentes, mas tanto homens quanto mulheres podem se beneficiar dessas práticas, sim, tá? A Karen está dizendo aqui que precisa muito, está perguntando se eu indico algum profissional no Rio de Janeiro. Karen, eu conheço alguns profissionais, mas eu vou te dar uma oportunidade de você conseguir conhecer e praticar essas técnicas de uma outra forma.
lá na frente, daqui a pouquinho eu vou começar a falar sobre isso também. Você aumenta a fertilidade. Também existem estudos que dizem que você consegue aumentar a fertilidade a partir do momento que você inicia suas práticas e que você se desenvolve com orgasmos terapêuticos, né? E, curiosamente, na época, eu falei com vocês que eu conhecia a massagem tântrica com a minha companheira na época, e logo depois que a gente conheceu, foi um momento em que a gente começou a praticar, a vivenciar essas experiências, e foi justamente também um momento em que a gente decidiu que queria ter filho. A gente já tinha um planejamento de que em 2017 a gente queria ter filho, então em 2016, pouco depois de a gente ia começar a praticar, a gente resolveu não se prevenir mais, né? E, coincidentemente ou não, a gente em menos de 2 meses engravidou. Então foi algo assim que gerou até uma surpresa para a gente. Nossa, como foi rápido, né? Mas depois eu conhecendo um pouco mais, me especializando, eu vi que existem estudos, né? Existem teorias que dizem que a prática habitual da massagem tântrica também possibilita um aumento de fertilidade. E com a gente acabou funcionando. E, por fim, gera estado de felicidade, de paz. É muito comum a gente ter relato dos alunos, de eu ter relato dos alunos que sentem essas sensações a partir do momento que começam a praticar. Eu vou compartilhar com vocês alguns relatos aqui também. Vamos. Antes de mostrar esses relatos, né, eu quero falar com vocês que existem alguns tipos de orgasmos que a gente acaba trabalhando lá na massagem tântrica e nas práticas que a gente realiza. Falei rapidamente que existem os orgasmos de nível de caráter psicogênico, né, que são os orgasmos que surgem muito com estímulos da fantasia, da excitação, do falar coisas, do ver, né? A gente fica muito voltado para a criação dessa fantasia, mas existem também os orgasmos reflexivos, que são os orgasmos que lidam com as reações, com os reflexos dos sentidos, das sensações, desconsiderando um pouco a psicogenia. E a partir daí a gente encontra a possibilidade de orgasmos ejaculatórios, que são mais comuns em homens, né? Homens normalmente tendem a ter orgasmos ejaculatórios e as mulheres já têm mais dificuldades de conseguir alcançar orgasmos ejaculatórios, mas pela foto lá, pela história que eu contei, com a prática que eu realizei com a minha colega de trabalho, ela vivenciou vários orgasmos ejaculatórios, e é possível isso para as mulheres também. E existe a possibilidade dos orgasmos secos, né? Dos orgasmos não ejaculatórios. E essa possibilidade de orgasmos ejaculatórios, que para a nossa cultura é um pouco assim diferente, é que os homens também têm o potencial de vivenciar orgasmos não ejaculatórios. E essa experiência ficou presente para mim, tanto de algumas pessoas que eu já atendi, que eu já vi acontecer, mas principalmente comigo. Eu passei por experiências de orgasmos contínuos, de corpo inteiro, de grande intensidade, com duração de mais de 20, 30 minutos. E lidar com esse tipo de experiência, primeiro que eu vi esse tipo de experiência é algo que para muitas pessoas soa como surreal, como inimaginável, como até mesmo impossível. E se alguém viesse me falar sobre essa possibilidade antes de eu conhecer a prática, eu também falaria algo parecido. Eu também diria que, nossa, isso é algo impossível, cara, de acontecer. Você ter 10, 20, 15 minutos de orgasmos, a gente está tão acostumado a lidar com orgasmos de forma tão curta, né, de grande intensidade, mas de um tempo muito curto, e de repente ter a possibilidade de passar por experiências mais longas nesse sentido, geram novas condições, novas sensações, novas experiências que vão muito além das experiências que a gente já teve. Então, os orgasmos não ejaculatórios são algo possíveis tanto para homens quanto para mulheres, tá? Eu vou trazer um pouquinho dos benefícios que eu visualizo da massagem tântrica. Ela aumenta a intimidade, o respeito, o carinho, a confiança e o amor entre as pessoas que a praticam. A massagem tântrica, eu considero que a massagem tântrica é um processo de entrega. Imagina você se despindo e se deitando abertamente, de olhos fechados, para que uma outra pessoa te toque com a intenção
de mobilizar a sua energia com a intenção de fazer com que você viva novas experiências. E isso só é possível, isso só acontece quando você estabelece com a outra pessoa uma relação de respeito, de carinho, principalmente de confiança. E aí uma pergunta que surge, pode acontecer, né, e que eventualmente surge, é assim: eu só posso praticar massagem tântrica com meu parceiro, com a minha parceira, eu tenho que estar casado, namorando, coisa assim, né? E aí, quando as pessoas me perguntam isso, eu falo o seguinte: não, você não precisa estar casado com a pessoa para você realizar a prática tântrica, a prática da massagem tântrica. A maioria dos meus alunos, e eu também conheci a massagem tântrica fazendo com um casal, né? Como um casal. Mas eu falo para os meus alunos o seguinte: o que você precisa estabelecer com a pessoa para você realizar uma massagem tântrica com ela é que você confie na pessoa e que a pessoa confie em você. Então, a partir daí, você abre a possibilidade de praticar com outras pessoas. Você pode praticar com amigos, você pode praticar com até parentes, você pode praticar com qualquer pessoa que tem uma relação de confiança com você. E aí eu tenho uma experiência, tenho algumas experiências de pessoas que praticaram com outras pessoas, né? No curso a gente acaba acompanhando, a gente tem relatórios constantes para saber a evolução. Eu tive uma aluna que chegou para mim e falou assim: Clóvis, apliquei a massagem na minha mãe. Ela tem 72 anos de idade e ela me disse que ela nunca vivenciou uma experiência parecida na vida dela. Então, ela criou uma conexão com a mãe, ela tem uma relação de confiança com a mãe, ela convidou a mãe para fazer, ela aplicou a massagem na mãe. Eu tenho uma aluna que fez no filho dela, eu tenho uma aluna que fez com a irmã, ex-namorado, com ex-companheiro, né? Pai, mãe dos filhos, enfim, amigos. Então, existe uma possibilidade de você praticar mesmo sem você estar num relacionamento, tá bom? Como benefício também eu apontei aqui que ela desperta regiões sensoriais adormecidas ou condicionadas pelas práticas tradicionais. O que eu chamo de práticas tradicionais? São todas as referências que você tem anteriormente com o contato com a sua energia sexual. E, basicamente, essas referências estão nas suas experiências particulares, né, que nem sempre são experiências muito positivas, por muitas vezes, e o que a gente tem de contato com o aprendizado, que a gente faz em sites adultos, de filmes adultos, enfim. E essas práticas acabam condicionando ou acabam adormecendo certas regiões do nosso corpo, ou porque elas não são trabalhadas, ou porque elas são trabalhadas de uma forma ou de outra que acabam bloqueando as possibilidades sensoriais daquela região. Então, a massagem tântrica, como eu falei, ela é aplicada dos pés à cabeça. Então, ela acaba despertando mesmo novas sensações e novas regiões do seu corpo. Outro benefício é que você acaba conseguindo estabelecer uma maior consciência corporal do seu próprio corpo. Você começa a identificar que você não conhecia o seu próprio corpo. Tem até um vídeo, vou tentar passar aqui para você, que é um vídeo de uma aluna que ela fala isso. Clóvis, eu imaginei que eu conhecia o meu próprio corpo e eu não conhecia. E olha que eu toco o meu corpo, mas eu não conhecia. A Rita fala isso, né? Outro benefício é a mobilização da energia bioelétrica do corpo, que vai preparando para maior intensidade orgástica. Então, quando eu falo assim com você, nossa, você tem a possibilidade de vivenciar experiências sensoriais que vão te trazer mais intensidade nos seus orgasmos, vão te trazer a possibilidade de orgasmos de corpo inteiro, vão te trazer a possibilidade de orgasmos de longa duração. E aí você pode imaginar, uau, eu vou fazer isso e na primeira vez eu vou conseguir alcançar isso tudo. E aí eu te digo que dificilmente você vai alcançar uma experiência tão intensa na sua primeira prática. Seu corpo passou uma vida inteira lidando com essa energia ou não lidando com essa energia de uma forma. Imagina você, de repente, num primeiro contato, querer que seu corpo compreenda, entenda e esteja preparado para isso tudo. Também já vou dar um exemplo. Suponhamos que você nunca foi a uma academia, nunca malhou, nunca fez atividade física. E, de repente, você resolve, eu hoje vou à academia. Pela primeira vez eu vou à academia.
E aí você entra na academia e você vai e começa a malhar tudo, a fazer tudo que você pode fazer ali, que é conhecer todos os aparelhos, e você cria uma expectativa de sair dali hiper sarado, já forte. Nossa, eu malhei tudo. Só que você passou a vida toda sem lidar com isso. Você passou sua vida toda sem preparar seu corpo para isso. Que você vai ganhar dores musculares tremendas que você não vai conseguir levantar no dia seguinte. E você não vai ficar forte. Da mesma forma acontece com a prática tântrica, com a massagem tântrica. Você vai se desenvolver. E esse processo prepara o seu corpo, prepara as regiões do seu corpo para maior intensidade orgástica que virá como a continuidade das práticas. Então, esse é um benefício enorme também da prática. Possibilita você acessar novos níveis de percepção e de consciência. Você vai começar a perceber não só o seu próprio corpo, a sua própria energia de uma outra forma, mas o corpo de quem está em contato com você. Você vai observar, você vai entender as reações, você vai ter um nível de consciência que você normalmente não tem nas suas práticas convencionais. Auxilia também na sua autoestima, na saúde, no bem-estar, por tudo que a gente já comentou antes. Esse é um processo que gera muita satisfação e muito ânimo, muita disposição para quem vivencia. Possibilita orgasmos múltiplos, ejaculatórios e não ejaculatórios, como eu falei mais cedo, contei um pouquinho mais. Apresenta aspectos pouco conhecidos das genitálias, né, da anatomia das genitálias feminina e masculina. A gente, historicamente, também explora muito pouco essa região. Essa região é algo meio que nebuloso, é meio tabu. As mulheres, principalmente, têm muita dificuldade em explorar essa região, porque elas, desde a infância, são educadas para reprimir o contato com essa região, né? Os homens já têm mais facilidade, eles têm um órgão que é exterior, né? que ele é para fora, e ele é muito estimulado culturalmente a lidar com isso. Para fazer xixi, ele precisa encostar sempre. Então, o homem já tem uma intimidade maior com essa região, mas mesmo assim, muitos homens desconhecem suas próprias regiões, muitas mulheres desconhecem as regiões dos homens, e a maioria dos homens e das mulheres desconhecem a anatomia das genitálias. Então, é importante, no momento que você vai lidar com essa região, com o chakra base, você conhecer a anatomia física para que você consiga identificar cada ponto a trabalhar. E isso a gente faz detalhadamente também a partir do momento que a gente começa a praticar a massagem tântrica, tá? Vou dar um exemplo, né? Essa imagem que eu estou compartilhando aqui com você, ela representa a anatomia do clitóris, do clítoris, ou clitóris e do pênis. Do lado esquerdo, a estrutura corpórea do clitóris. O que é isso? Que coisa louca é essa que você está me dizendo, né? Então, normalmente o que a gente vê, o que a gente tem contato como o clitóris, né, é só aquela bolinha, é só aquele pedacinho que eventualmente fica visível, né, a pessoa que olha, que observa o órgão genital feminino. Só que aquilo ali é só o que a gente chama de glande, né? A glande clitoriana, ela é um pedacinho do clitóris. O clitóris, ele tem um corpo, assim como o pênis, e depois ele tem essa curvatura, que é uma curvatura que ele já está na parte interna do corpo, e lá dentro ele bifurca. E se você comparar uma estrutura com a outra, você vai ver similaridades que possivelmente até então você nunca tinha observado. E aí você aprender a lidar com esse corpo, analisando essa estrutura, você consegue alcançar outros níveis de contato com esse corpo, com essa região. Então, esse, por exemplo, é uma das coisas que a gente ensina para você lidar de uma outra forma com a energia sexual. Inclusive, no treinamento, eu podia até tentar compartilhar com vocês aqui, não sei se minha internet aguenta, mas vamos ver, de repente lá no final a gente faz. Existe um vídeo voltado para gestantes, que fala das fases, da etapa do feto, do embrião, né, do bebê dentro da barriga, e ele mostra detalhadamente como é a formação das genitálias.
E até a 12ª semana de gestação não há diferença entre a genital masculina ou feminina ali dentro da barriga da mãe. E a partir da 12ª semana, aquela estrutura, e é muito legal que no vídeo dá para acompanhar a movimentação, aquela estrutura, no caso dos meninos, começa a se exteriorizar, começa a crescer. E aí surge o corpo peniano, a glande, enfim. E nas meninas, essa mesma estrutura, ela começa a se retrair, ela vai fazendo um sentido de internalização do organismo, né? Então, por exemplo, os ovários têm correlação direta com os ovos do saco escrotal, né? O corpo peniano, essa estrutura é igual ao corpo clitoriano e você consegue identificar claramente que até os tecidos têm a mesma estrutura, a mesma formação. Então, a gente é muito mais parecido do que a gente imagina quando a gente lida com homem e mulher, sabe? Então, agora eu vou convidar você, de alguma forma, a pensar na possibilidade de começar a praticar essas técnicas. O que você pode fazer para começar a praticar? Essa aqui é uma foto também do curso, onde eu estou aplicando a primeira técnica que a gente começa a aplicar, que começa a despertar o potencial orgástico de todo o corpo. E eu te pergunto, você quer viver experiências desse tipo? Você pensa e considera em viver experiências assim, experiências parecidas? A Karen falou que precisa muito, né? Mas se você pensa na possibilidade, você pode estar diante de uma oportunidade de começar, tá? Aqui eu tenho uns trechos do curso que eu queria compartilhar com você. Eu vou tentar entrar aqui. Despertar energético. E vou tentar rodar esse vídeo aqui para você ver. Eu testei isso de uma outra vez, mas eu não sei se eu vou conseguir aqui fazer com que você me ouça. Vamos tentar aqui. Você vai me dizer se está ok ou não. Tá? Uma pequena demonstração que eu faço no treinamento, onde eu começo a aplicar algumas técnicas da própria massagem que você pode aprender a realizar também. Tá? Realmente eu não consegui. Infelizmente eu não consegui. Peço desculpas. Mas eu vou compartilhar o link aqui com vocês, então. Tá bom? Para vocês darem uma olhada. O link é esse aqui, despertarenergético.com.br/demonstração, e no final eu vou colocar aqui. Mas o que você vai aprender no curso, então? Deixa eu te falar um pouquinho sobre a possibilidade de você realizar o treinamento. E você vai aprender primeiro a despertar o potencial orgástico do corpo inteiro. São manobras da massagem sensitiva, um tipo de massagem que a gente explora todo o corpo, que a gente explora... E a gente começa a visualizar essa nova possibilidade sensorial e a despertar, através das primeiras técnicas, novas sensações. Você vai conhecer a anatomia das genitálias, feminina e masculina, e o que a gente chama de Yoni e Lingam, que é em sânscrito, como a gente chama, a genitália feminina e a genitália masculina. Você vai aprender a praticar massagens voltadas para Yoni e para o Lingam. Já é um processo um pouco mais evolutivo, e a gente vai fazer isso. Você vai conhecer também especificações de uso de óleos, de massagens, para poder realizar a prática da massagem tântrica, principalmente quando a gente lida com as massagens de genitália. É muito recomendado o uso de óleos, e eu vou te explicar quais são os melhores óleos para usar e quais os piores óleos, os óleos para não usar. Eu vou fazer indicação de equipamentos também para massagem. Vou mostrar para você as melhores posições para realizar a massagem, o que é ideal para você obter os melhores resultados, sequência de exercícios de alongamento para as massagens, caso você passe por alguma dificuldade que pode acontecer, as posições, a gente faz a massagem no chão, a gente orienta a fazer isso. Enfim, quais as dificuldades que o curso CPM, né, o curso Caminhos do Prazer Multiorgástico, resolve? Resolve dificuldade em relaxar, em sentir prazer,
nunca atingiram, pessoas que nunca atingiram o orgasmo antes têm a potencialidade, a possibilidade de começar a viver experiências orgásticas até então nunca vividas. As pessoas que têm dificuldade em proporcionar prazer a si e ao parceiro. Essa dificuldade, quando os dois acabam embarcando nesse processo juntos, é uma troca tão grande, que gera novas sensações, novas conexões nunca vividas antes. Falta de desejo, desinteresse com a sexualidade. Algumas pessoas passam por isso, seja por questões físicas, por questões emocionais, por questões de trabalho. Mas quando ela começa a lidar com a sexualidade de uma outra forma, essa falta de desejo, esse desinteresse podem diminuir, e normalmente diminuem. Relacionamentos que caíram na rotina passam a ter a possibilidade de conhecerem coisas novas, e é muito gostoso ver casais passarem por isso. Dificuldade de se entregar também acontece. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela me relatou que ela foi fazer a massagem, fez a massagem no companheiro dela, e quando ele começou a fazer a massagem nela, ela começou a sentir sensações muito boas, prazerosas, mas num determinado momento deu um estalo nela que ela pediu para ele parar. E eu perguntei, mas o que aconteceu, né? Aí ela me contou assim, Niveste, eu tive dificuldade de continuar a sentir o prazer que eu estava sentindo. Eu achei tão bom, tão maravilhoso, mas eu não me senti merecedora disso. Olha que curioso. E então é uma prática que facilita você, que te auxilia a começar a se entregar de uma forma que você nunca fez também. Pessoas que não sabem como receber ou como proporcionar prazer muito bem, né? Ou sabem de uma forma que não estão atendendo, também descobrem na massagem tântrica conhecimentos que vão te levar a isso. Buscam mais companheirismo e aceitação. Pessoas que querem estreitar a relação com seus companheiros e a aceitação um do outro se beneficiam muito dessas técnicas também. Que querem quebrar tabus, pessoas que querem quebrar tabus, conhecer novas possibilidades, vivenciar novas experiências, são beneficiadas por isso. Inclusive, um dos motivos que me levou a realizar essas práticas foi isso, foi curiosidade, foi querer entender que existiam novas possibilidades e por que não viver coisas diferentes, né? E eu fui guiado por esse intuito, e muitas pessoas vão. Perda de prazer durante o tempo da relação. Às vezes a relação vai acontecendo, o tempo vai passando e o prazer em estar na relação vai diminuindo. E a massagem tântrica também pode auxiliar nesse processo. Benefícios das práticas através do curso. Essa foto, por exemplo, é a foto do treinamento onde eu trabalho pontualmente o corpo clitoriano, com uma técnica que a gente ensina no treinamento. Conhecer melhor o seu corpo é um benefício que você vai obter, conhecer melhor o seu corpo do seu parceiro, descobrir novas possibilidades de prazer, sentir e proporcionar mais prazer, atingir orgasmos mais intensos e duradouros, isso tudo está disponível para você. Ter relacionamentos mais saudáveis e mais equilibrados. E eu falar realmente algo que pode ser até suspeito, né? Porque eu sou a pessoa que instrui, que faz com que você aprenda essas novas possibilidades. Então, eu quis aqui guardar, né, mostrar para você alguns depoimentos de alunos que passaram pelo processo. E existem 4 práticas que eu convido você a fazer no treinamento. E eu separei os depoimentos de acordo com as práticas que cada um realizou, tá? Esse aqui é o depoimento da Lara. Para toda prática que você realiza, você tem um relatório de acompanhamento, onde eu vou acompanhando o seu processo de evolução dentro do curso. E uma das perguntas que eu faço na primeira prática é essa, né? Como foi sua experiência com a massagem? Como foi aplicar e receber? Isso foi a primeira vez. E olha o relato da Lara. Foi muito mágico. Eu pude ver o quanto o corpo é cheio de surpresas. Meu companheiro ficou deslumbrado com as sensações em lugares totalmente inusitados e por ter se sentido bem com um toque em lugares onde tinha cócegas. Então, esse foi o relato da Lara. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu separei muitos relatos aqui. Na primeira prática ainda, a Cíntia falou o seguinte: incrível, uma sensação de privilégio, muito amor e carinho envolvidos. Sinto que aprofundamos nossa conexão. Ela fez com o marido dela.
E esse foi o resultado que ela narrou para a gente da primeira prática. O Marcos falou o seguinte: foi muito bom, primeiramente pela intimidade compartilhada. Receber foi fantástico, foi uma ativação de energia pelo corpo todo, em lugares que nem imaginava. Isso é legal, porque as pessoas se surpreendem com certas reações em lugares que elas nunca tiveram reações, né? Aplicar também foi uma sensação muito boa, descobrir e sentir pontos de minha parceira que antes não conhecia. Então, o Marcos aqui relatou muito, o que eu coloco aqui é a descoberta, né, dentro da primeira prática. Na segunda prática, eu faço também, né, essa pergunta: como foi a segunda experiência com a massagem, como foi aplicar e receber, o que mais te chamou atenção, relate sua experiência. A Renata escreveu assim, ó: receber foi extremamente relaxante, desligar a mente e ao mesmo tempo estar ali leve, flutuando, e sentir levemente o toque. Aplicar também foi uma sensação muito boa de doação, carinho, paz, de sentir o bem-estar do outro e se sentir bem com isso. O Renan foi mais incisivo aqui, falou: fiquei surpreso com a intensidade das reações. O Daniel: foi muito bom, as manobras dão mais intenção na massagem, relaxei muito, gostei demais da manobra da prece, receber e de fazer, gostei de todas, a da pilha chegou a esquentar a mão, muito bom. Então, esse tipo de reação física que pode acontecer, né? Aquecimento da mão, formigamento das mãos. Eu já tive experiências de tetania na mão, que é a musculatura travar, e uma sensação muito gostosa. A terceira prática já é uma prática que lida com as genitálias, né? As duas primeiras práticas que eu oriento no treinamento são práticas que não tocam no genital, que servem para preparar o potencial orgástico do corpo. E a partir da terceira prática você tem isso, você tem a possibilidade de praticar a energia sexual mais intensamente com o contato com a Yoni, com o Lingam. Então, os depoimentos que surgem são um pouco mais diferentes, mas olha só, como foi sua terceira experiência, né? A pergunta que eu faço. A aplicação foi bem prazerosa e com mais respostas em relação à massagem sensitiva, que até então eram as duas massagens, as duas práticas que ele realizou, né, o Tiago. Para receber foi extremamente relaxante e prazeroso. Cheguei a um estágio de relaxante e estímulo ao mesmo tempo. Foi uma experiência muito boa. Olha que legal a experiência que ele narra aqui, né? Que ele se sentiu relaxado e estimulado ao mesmo tempo. Uma experiência nova para ele, né? O Rafael fala assim: a experiência foi muito intensa. Minha companheira sentiu muito prazer e sentiu alguns orgasmos. Percebi a importância de prestar atenção nas reações dela. Olha só que legal. Ele começou a notar a importância de ser mais atento à sua companheira, à sua esposa, né? Isso acontece muito, gente. Com a prática, a gente começa a observar o outro, além de nós mesmos, de uma forma que a gente habitualmente não ouve. E a Patrícia, aqui na terceira prática, relatou o seguinte: ó, super interessante. Era nítido que era um estímulo diferente. Ele tinha dúvidas do que estava acontecendo e eu precisava pedir para concentrar na respiração. Ao final, ele disse estar com as pernas moles. Acho que estava realmente muito relaxado. Às vezes a pessoa que está recebendo a massagem, ela é orientada a ficar de olhos fechados, né? E às vezes ela se surpreende com o que está acontecendo ali, ela tem vontade de olhar e de ver o que a pessoa está fazendo, né? E foi isso que aconteceu aqui com ele, né? A quarta prática, que já é a prática fim desse primeiro curso, desse curso de iniciantes, a Cristina relatou o seguinte: ó, a minha percepção é que as mulheres precisam de mais massagens terapêuticas. A Ana disse assim: foi muito bom poder aplicar e vivenciar na prática todas as manobras. Eu percebo que cada vez mais elas ficam mais fluídas e naturais. Receber a massagem também foi de grande valia para poder ter e viver as sensações que desejamos passar, além de podermos observar a pressão dos movimentos. Ela entendeu que recebendo a massagem ela consegue ter um olhar mais técnico também do como aplicar melhor a técnica, né? Então, isso eu recomendo. Muitos alunos acabam aprendendo só a aplicar a técnica, praticar a massagem em alguém, mas eu recomendo que, se você puder viabilizar a possibilidade de você também receber, fazer o curso em conjunto, né? Convidar a pessoa para fazer o curso com você, é o ideal. O Carmel, eu conversei com ele também, a gente fez uma videochamada, e ele escreveu o seguinte com relação à última prática:
Devido às práticas anteriores e aos vídeos de orientação, foi possível desenvolver as diferentes manobras no transcorrer da massagem. As falas nos vídeos do curso foram bem claras e objetivas. Eu imagino que a prática regular de massagens deve nos proporcionar inúmeras outras possibilidades. E ele tem razão. O que é certo é que, no meu caso, as massagens trouxeram momentos inesquecíveis para o relacionamento. Podemos refletir sobre o valor de cada gesto na relação. Destaco ainda a ampliação do olhar que o curso nos possibilita e nos conduz em relação ao amor e à concepção do ato sexual. Pretendo me dedicar. Então, um simples curso de massagem pode trazer isso tudo de possibilidade, como aconteceu com o Calmel e com outras tantas pessoas vários alunos que deixaram relato, mas eu não tenho como colocar de todo mundo, né? Por fim, eu peço que nessa última massagem, nesse último relatório de acompanhamento, eu peço que a pessoa me conte um pouco sobre o que ele achou, o que ele falaria do treinamento para uma outra pessoa, né? E aí a Vera disse assim, eu diria que eu precisei de um curso para me conhecer melhor e desfrutar na íntegra essa energia. E aí, quando eu leio um depoimento desse, eu fico muito feliz, fico muito satisfeito de saber que o meu objetivo lá no início, quando eu conheci a massagem tântrica e quando eu decidi mudar de carreira e me tornar um instrutor de massagem tântrica, abandonar um trabalho de 17 anos que eu tinha numa instituição bancária, para me dedicar a isso, eu fico muito feliz e eu entendo que eu estou no caminho certo. João Gabriel, né, com a mesma pergunta, disse o seguinte: eu falaria que o curso traz uma visão muito interessante acerca da massagem tântrica, como real ferramenta de cura e de amor, que os ensinamentos são muito claros e as aulas bem explicadas, que todo o conteúdo é facilmente transposto para a prática e que se percebe os resultados dessa prática com o tempo. E por último aqui, o Lucas falou o seguinte, que nossa maneira de enxergar nosso corpo, o corpo de quem está com a gente, é muito limitada. Somos muito mais do que estamos acostumados a ser. Nosso prazer e nossa maneira de senti-lo vai muito além do que aprendemos. O CPM nos direciona para outro nível de conhecimento, um doar-se e receber com mais alma. Gratidão. E eu fico muito feliz mais uma vez e até me emociono com esse tipo de comentário, né? Mas como que é a entrega do curso? Suponhamos que você resolva, que você queira fazer, que você já sabe que você quer fazer o treinamento, mas você quer conhecer um pouco mais sobre o treinamento, tá? Você, assim que você se matricula, você se inscreve no treinamento, você já recebe uma senha com acesso ao material e uma área de membros exclusiva de aluno, ou seja, eu não sei se você já fez algum curso online, mas eu utilizo a plataforma Hotmart, que é uma plataforma confiável aqui no Brasil, é a maior plataforma de curso online do Brasil. E assim que a gente recebe, que você recebe o acesso, assim que você faz a sua inscrição, você recebe um acesso por e-mail e você já começa a ter a possibilidade de acessar as aulas, tá? O curso tem 4 semanas regulares. Em cada semana você tem um conteúdo teórico, onde eu explico detalhadamente cada técnica que você vai utilizar e te faço um convite para realizar uma prática. Você tem as demonstrações práticas, como você viu lá, não viu, né, no vídeo de demonstrações, onde eu demonstro detalhadamente cada técnica que você vai aprender para você poder aplicar corretamente na pessoa. Você tem uma trilha sonora conduzida por mim para as suas primeiras práticas, e a gente utiliza uma trilha sonora, mas eu também acabei colocando nessa trilha sonora uma condução para você realizar suas primeiras práticas. Agora você vai usar tal coisa, agora você vai fazer tal manobra, agora você convida a pessoa para se virar dessa forma. Eu vou te conduzindo, então você tem essa trilha sonora conduzida por mim, também tem disponível a trilha sonora sem a minha condução, para você, quando estiver mais segura para praticar, conseguir praticar sozinha, tá? E, por fim, você tem um relatório de acompanhamento que eu te convido a preencher toda vez que você realiza uma prática. E você vai compartilhar comigo a evolução e deixar registrado a evolução do seu treinamento, a evolução do seu processo de desenvolvimento, tá? Então, são 4 módulos desse, a gente tem mais um módulo extra, que é um módulo onde eu ensino para você como ter mais liberdade para criar novas possibilidades de aplicação, tá? Mas qual é o preço disso, né? Quanto
a pessoa que vai participar do treinamento tem que pagar? Eu digo o seguinte, eu faço uma pequena conta aqui, que eu coloco uma massagem tântrica, se você for receber uma massagem tântrica de um terapeuta que vai lidar com você da forma como eu ensino no treinamento, em média, aí pelo Brasil, a gente tem preço de R$390 por massagem, você pode, por sessão de massagem que você pode receber. Esse preço pode variar de acordo com cada praça, né? Inclusive pode ser mais alto, pode ser mais baixo, nas capitais são mais, enfim. E você tem 4 massagens, você vai aprender 4 massagens diferentes. Se você pagar por 4 massagens para você receber, você vai pagar R$1.560. Se você considerar que você tem a possibilidade de aplicar a massagem, de receber a massagem, né, você multiplica isso por 2, dá um total de R$3.120. Mas você não vai pagar nem perto disso, com certeza, né? Mas eu te pergunto, quanto vale isso tudo, né? Isso tudo fica para você para a vida toda, na verdade, né? E aí, o nosso curso atualmente, o curso CPM, ele custa R$997. Se você for digitar www.despertarenergético.com.br, que é o site onde eu comercializo esse curso, você vai ver a R$997. Só que, como funciona, né, o curso atualmente? Ele tem um suporte na área de membros, onde eu tiro suas dúvidas. A partir do momento que você realiza o curso, você pode tirar dúvidas comigo através de perguntas por texto lá na área de membros. A cada aula, você tem a possibilidade de escrever e de fazer perguntas para mim sobre a aula, sobre a prática que você realizou. E eu respondo essas perguntas 2 vezes por semana, normalmente às terças e quintas. Esse é o suporte que você tem no treinamento comigo, tá? Só que eu falei que eu ia criar uma condição especial para a jornada e eu criei o que eu estou chamando de acompanhamento personalizado, que é uma mentoria para você fazer o curso junto comigo, para você ter um acompanhamento mais de perto desse seu processo evolutivo, desse seu desenvolvimento. Então, como que vai funcionar o acompanhamento personalizado, tá? Ele é ao vivo comigo, a gente vai fazer como a gente está fazendo aqui. Ele tem duração de 2 meses, ou seja, o curso você pode completar o curso em 4 semanas. Só que o acompanhamento personalizado vai te dar mais tempo para você fazer o treinamento. 2 meses, a gente vai ter 4 encontros, um encontro por quinzena, tá? E as inscrições vão ficar abertas até terça-feira que vem agora, e a gente já vai começar as aulas na próxima semana, depois de terça-feira, né? Daqui a 1 semana e meia, mais ou menos. Esses encontros são em grupo, e esses encontros vão ser todos gravados e disponibilizados. Encontro em grupo, a gente vai ter a possibilidade de estar em processo de aprendizado com pessoas de vários lugares do Brasil. São várias pessoas, a gente está conectado aqui com todo mundo do Brasil, o curso tem pessoas de todos os lugares do Brasil, e estar junto com pessoas com o mesmo objetivo pode fazer a maior diferença para você no seu treinamento. Muitas pessoas acabam comprando curso, acabam comprando treinamento e não fazem. Da mesma forma que a gente compra um livro, que a gente compra um filme para assistir e vai postergando e não faz o treinamento, muitas pessoas acabam não fazendo porque não encontraram tempo, não conseguiram se organizar. E quando eu lido com esse acompanhamento personalizado, que pode ser considerado uma mentoria, você tem muito mais chances de botar em prática, de realizar suas práticas, e você vai ter a oportunidade de compartilhar em grupo as suas experiências com o treinamento, tirar dúvidas diretamente comigo. Então, esse acompanhamento personalizado está sendo criado pela primeira vez e ele tem um valor de R$2.000. Tá? Esse acompanhamento personalizado ele já vem com o curso CPM. Você, ao comprar o acompanhamento personalizado, o curso com acompanhamento personalizado, você ganha essas 4 aulas ao vivo comigo e você ganha o curso também. Só que para essa oferta específica, eu vou dar o acompanhamento personalizado por 12 parcelas de R$ 97,14. Ou seja, vai sair pelo preço do curso sem o acompanhamento personalizado, R$ 997 à vista. Você vai simplesmente ganhar essa mentoria
que eu estou dando porque você está participando da jornada do autoconhecimento energético A2. Essa é a oferta que eu tenho para fazer para você. Até quando você vai ser possível realizar essa oferta? Você pode fazer isso agora, a gente já vai abrir inscrições agora e vai fechar o carrinho na terça-feira que vem, dia 2, às 23h59. Nesse período, você vai poder comprar o curso a R$ 997 reais e ganhar o acompanhamento personalizado, tá? Qual a garantia que eu te dou? Eu costumo trabalhar com uma garantia que poucas pessoas trabalham no mercado, porque eu tenho assim um princípio de que eu quero você satisfeito no meu treinamento. Eu quero que você vivencie a experiência, aprenda a experiência e que você fale assim, nossa, valeu a pena. Como a própria Adriane falou aqui pra gente, né? Super recomendo. É um divisor de águas na minha vida. Olha só o que a Adriane falou, um divisor de águas na minha vida. Então, mesmo assim, mesmo sabendo que ele pode gerar todo esse tipo de resultado para você, eu dou uma garantia que é responsabilidade toda minha. O que é isso? Eu te dou uma garantia incondicional de 30 dias. Dá para você entrar no curso, você vai fazer o curso inteiro, né? Cada módulo novo ele é liberado a cada semana, a cada 7 dias você tem um módulo novo, que é o tempo que você tem para assistir as aulas, para assistir as demonstrações, convidar a pessoa, preparar o ambiente e realizar a prática. Daqui a 7 dias você tem a possibilidade de fazer a segunda prática, mais 7 a terceira, mais 7 a quarta, e mais 7 a aula extra, que tem uma nova sugestão de prática para você. E você, dentro desse período, você acaba acessando o curso inteiro. E se você, por algum motivo, achar que o curso não é para você, que não funcionou, que você não gostou, que não foi o que você queria, você simplesmente manda um e-mail para mim e eu desfaço a nossa operação. Então você vai ter tido acesso ao curso inteiro, vai ter visto o curso inteiro e você só vai manter o pagamento se você gostar, se você achar que valeu a pena. Eu faço isso porque eu confio muito no treinamento, porque eu confio nos resultados que o treinamento é capaz de proporcionar às pessoas. E é isso. Você já pode adquirir o treinamento agora, despertarenergético.com.br/jornada, tá? Pode entrar aí no site. Pessoal, agora eu estou aqui disponível para tirar dúvidas de quem tiver ainda e quero agradecer imensamente pela presença, por ter ficado até aqui esse horário, já tarde da noite, por ter sinceramente que tenha servido de alguma forma para você, que tenha sido de valia, conhecer essas novas possibilidades, estar presente para tudo que pode acontecer a partir do momento que você se compromete a vivenciar novas possibilidades. Eu achava que conhecia, ou que sabia alguma coisa do que era o Tantra. Essa questão da sexualidade sempre foi uma coisa que chamou minha atenção, uma curiosidade. E, enfim, sempre li muito, conversava sempre com minhas amigas. E até que me deparei com o tema Tantra, e aí fui ler sobre, me interessei cada vez mais. E me despertou o interesse de estudar sobre. E aí o Instagram acabou me levando a alguns cursos, inclusive o seu. Cara, eu sempre fui muito curioso. Então, a ideia original do Tantra era aquela coisa do tipo, bicho, vou fazer sexo de 3 horas de duração, vou ser, tipo, o deus da cama. Eu não sei de onde surgiu essa curiosidade, porque assim, eu sou um tipo de pessoa que estuda muito, tá o tempo todo lendo, aprendendo habilidades e coisas novas. E aí um dia eu passei e vi um anúncio e falei, puxa, poderia aprender isso daí. E aí eu cliquei e entrei para dentro do curso. E aí, a primeira vez que eu vi o teu curso, eu fiquei super interessada, porque eu achei o cronograma muito interessante. Os módulos lá, as imagens dos módulos, assim, me chamou muita atenção. E aí eu lembro que eu, de cara, entrei em contato com você e você ter dado o feedback de cara, assim, de você ter feito isso, me passou essa segurança, assim, eu achei que era bem interessante. Eu comecei a aprender o Tantra não para ser um massagista, como um terapeuta, mas por causa de mim, por causa do meu prazer e do prazer que eu poderia trazer ali para minha parceira. Então, é uma experiência muito diferente. Tão estranho confessar isso, sabe, Clóvis? Mas, assim, foi a partir da massagem
que eu compreendi que eu não conhecia meu corpo. Estranho isso, mas eu tive a clara noção de que eu não conhecia meu corpo, embora eu achava que sim, né? Eu toco meu corpo, então eu achava que eu conhecia, e não, eu não conhecia. É uma experiência, eu não sei explicar, mas é surreal. É surreal para quem recebe, assim, porque a pessoa ela não espera aquilo. E aí, de repente, as reações elas começam a vir no corpo e é uma explosão de não só de prazer, mas também de energia. E aí é diferente. Foi muito incrível assim a última que eu realizei. Foi muito bom para a pessoa, mas muito bom para mim também. Eu acho que é isso que é fantástico, né? Quando é uma coisa muito boa para as duas pessoas. Foi bem fluida a massagem, a sensitiva foi muito bacana, teve uma resposta bem imediata assim, né? Das sensações. Depois eu fiz a manobra da pilha e foi incrível. Porque assim, tem aquela coisa de você esperar e você sabe, não, de repente ela tá sentindo e não é tão visível para você, mas você vê o que você viu na aula acontecendo ali é muito bom. É muito bom. Ela relatou que na hora do espalhamento do óleo, ela sentia uma coisa incrível, assim, diz que uma energia subindo no corpo. Um negócio que marcou muito pra mim foi a coisa do clitóris ser tipo uma glande. O treinamento ele é bem prático. Ele é bem, pelo menos para mim, tá? Eu achando assim, eu consegui assistir a aula, né? Falei assim, tá, eu entendi isso, eu consigo aplicar. E tem a prática tanto no homem como na mulher. Eu gostei muito da sua metodologia, muito, da forma até como você dispõe os módulos. Eu gostei da forma, né, como a técnica ali é apresentada, achei bem claro, bem didático mesmo. As aulas são bem legais, assim, tem ali o exemplo, olhar o exemplo e falar assim, tá, entendi, então é isso que eu tenho que seguir. Assistir aquele módulo daquela semana e falar assim, essa semana eu vou aplicar a sensitive, e é assim que eu tenho que fazer. Então, acho que o curso ele, em si é muito fácil de fazer, de aplicar. Você realizar e você ver que o que você aprendeu, você está colocando em prática e está funcionando, foi uma coisa que me deu não só uma alegria, mas assim, mais do que isso, uma felicidade, uma satisfação muito grande. Muito grande. E aí, quando o corpo da pessoa já está aberta para essas novas sensações, a explosão de prazer é gigantesca. É gigantesca. A coisa da energia que cerca a gente, estudar isso é sempre muito importante, acho que é diferencial. Até essa coisa de você entender que nosso corpo todo, inteirinho, ele é orgástico, né? E as pessoas não deveriam abrir mão desse prazer, porque realmente nosso corpo inteirinho é orgástico. O Tantra ele não traz a sexualidade que a gente aprendeu na escola, ou que a indústria pornográfica ensina. É diferente, é algo muito mais sobre conexão com as pessoas, de você ter uma intimidade profunda com as pessoas. Na hora que você vira e fala, tem um curso aqui, você não precisa ficar pelado na frente de ninguém, você não vai fazer nada ali na frente das pessoas, você vai fazer na sua casa, no seu conforto. Você vai aprender sobre seus órgãos genitais, os órgãos genitais da sua parceira, do seu parceiro. E, cara, tá ali, cara. É só você dedicar, estudar e treinar. Eu diria isso, vale muito a pena. E eu falo isso de coração. Eu muito feliz por ter encontrado o teu curso de verdade. Aprender é vício, né, velho? A gente não para. É como aprender a nadar, sabe? Você não vai aprender a nadar lendo um livro, mas só fazendo. E eu acho que o CPM ele me trouxe isso de cair dentro do mar para nadar, de conhecer o Tantra como ele é.